Nós estamos a cada dia convivendo com um dilema, um problema agravados pela crise e atingindo todos os setores, com cortes em orçamento, contingenciamento orçamentário, afetando programas importantes na área da educação, como bem acompanhado pelo nosso presidente, nosso líder da área da educação, nosso senador Cristóvão Buarque. Até teremos aqui, logo, brevemente, um debate de uma grande audiência sobre o FIES. Quem é bolsista, quem foi bolsista como eu, para poder fazer curso superior, senador Cristóvão, sabe a importância que é esses programas de bolsa para o estudante que precisa ter acesso. Antes do FIES, ele é sucedâneo, o FIES, do antigo CREDUC, o crédito educativo, que eu, quando jornalista, trabalhava muito pela dívida, porque o juro incidente sobre o CREDUC era um juro realmente impagável, era um verdadeiro... era impagável, para dizer, uma usura que se cometia contra o estudante e a família dele. Depois, o FIES foi o grande espaço, junto com o ProUni e outras iniciativas. E como eu sou de um estado de universidades comunitárias, sofreram muito com os cortes orçamentários, não só no FIES, mas também no Pronatec e nos programas de formação para os professores. Mas eu venho trazer hoje aqui, senador Paim, um problema que Vossa Excelência também já deve ter recebido, já deve ter sido provocado, como eu, o problema da saúde. O Movimento Nacional das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, no Sistema Único de Saúde, o SUS, mostram que 42% das internações do SUS são feitas nessas instituições. 42% das internações médico-hospitalares no país são feitas em santas casas e hospitais filantrópicos. E eu, lá no Rio Grande do Sul, senador Paim, fez recentemente um check-up lá, foi muito bem atendido na Santa Casa. Eu também me socorro dos serviços médicos da Santa Casa e de outras instituições. Sabemos da relevância que tem o atendimento dessa instituição. Na Santa Casa, em Porto Alegre, com alguns centros de excelência na cardiologia e na área da pneumologia. O Pavilhão Pereira Filho, que faz transplantes de pulmão, foi um dos primeiros, senador Dário Berger, a realizar transplantes. Eu conheci a menina que submeteu-se a um transplante intervivos do México, a menina de 11 anos, um pulmão do pai e outro da avó. Isso com um sucesso extraordinário. Então, eu fui testemunha de ver a criança que já foi para casa, voltou para o México, depois de ter ficado 6 meses em Porto Alegre. Então, esses centros de excelência que nos orgulham muito em várias áreas, na psiquiatria, na cardiologia, em todos os setores, na ortopedia, nós temos orgulho. É essa instituição que faz. Mas dizer que 42% das santas casas e hospitais filantrópicos são responsáveis pelos internamentos do SUS. Agora, veja só, o movimento das santas casas está mostrando que desde o lançamento do Plano Real, em 94, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor variou de 413%. 413% nesse período. A variação da tabela do SUS foi de 93% no mesmo período. 93%. Como é que vai uma instituição suportar os custos? E os custos foram crescentes. A única coisa que não cresceu foi a tabela do SUS. Essa não remunerou adequadamente o serviço prestado. O déficit das santas casas e dos hospitais filantrópicos, segundo o movimento, chega a 9,8 bilhões de reais em todo o país. Isso quem diz é a Confederação das Santas Casas de Misericórdia, hospitais e entidades hospitalares filantrópicas. Diversos hospitais do meu estado, do Rio Grande do Sul, enfrentam problemas com falta de recursos. Em reuniões com o governo do estado e o secretário João Gabardo, com quem estive nessa terça-feira, ele mesmo preocupadíssimo. O estado não tem condições financeiras. E aí vem a famosa judicialização também por conta dessas dificuldades. É o verdadeiro impasse da crise se agravando muito. Os hospitais decidiram manter atendimento, apenas alguns, como o de Osório, no litoral, mas outros mantêm o fechamento
da oferta do serviço. É o caso do Hospital de Caridade de Santa Maria, no coração do nosso Rio Grande. A instituição diz que deixará de fazer 160 cirurgias e 900 consultas por mês. Em Porto Alegre, falei agora há pouco, o Complexo Hospitalar Santa Casa já fechou 41 leitos do SUS desde o início de junho. Ao longo deste mês de julho, a meta de 118 deverá ser atingida, fechamento de 118 leitos. A medida tem por objetivo conter os prejuízos do atendimento realizado no ano passado, aliás, 2013, melhor dizendo. Em meio à crise na saúde, o Ministério Público do Rio Grande do Sul vai instaurar um inquérito civil para investigar a diminuição dos repasses aos hospitais filantrópicos do Rio Grande do Sul. Além desse problema, muitas das emendas que nós fazemos para o orçamento, emendas que beneficiam a área de saúde, são contingenciadas. Isso apenas agrava o problema. Agora, veja só, exatamente nessa hora que nós estamos tratando desse tema, eu sou autora de uma lei, a Lei 12.880, de 2013, que garante ao usuário de plano de saúde o tratamento contra o câncer em casa, e está me preocupando muito a política a ser adotada e as mudanças que a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, está desenhando para proceder. 500 milhões de brasileiros participam do sistema de saúde suplementar. E eles participaram ativamente dos debates das audiências públicas quando criamos esse programa, que é chamada Lei da Quimioterapia Oral. Eu falo isso porque li recentemente a entrevista do novo presidente da ANS ao jornal Estado de São Paulo e me perguntei como ficarão os usuários dos planos de saúde se a ANS começar a retirar da lista da agência medicamentos que não fazem parte da lista do Sistema Único de Saúde, pois aquela lei foi exatamente para dar a ampliação dos direitos de acesso. Claro, eu inclusive aceitei fazer a dosagem da medicação, porque às vezes, como me lembraram ontem, o medicamento o paciente começa a tomar para a quimioterapia, ele não aceita, o organismo não aceita, e para não jogar fora, um problema até ambiental, então fracionar esse medicamento. Se ele é bem aceito, continua as dosagens necessárias, mas se não é, então não há uma economia, uma questão de racionalidade. Aceitamos fazer isso. Muito do que os planos de saúde cobrem é diferente daquilo que a rede pública pode oferecer. A ANS abriu consulta pública até o próximo dia 19 de julho, para avaliar as tecnologias que serão incluídas e excluídas da cobertura obrigatória. O sistema público é importante, mas tem um outro foco e não consegue atender com a mesma qualidade aqueles que pagam, com muito sacrifício, em grande parte dos casos, um valor a mais para ter acesso a um plano de saúde. Do jeito que está, nós poderemos ter plano de saúde, atendimento igual ao SUS. Aliás, os planos de saúde, em muitos casos, já não estão com o mesmo valor. Estão mais caros, com reajuste de 20% acima da inflação em cada uma das parcelas mensais. São reajustes que são descontados mensalmente daqueles que custeiam seu próprio plano e querem um atendimento de saúde que não conseguem no SUS. Por isso, a minha preocupação, pela primeira vez, a ANS, que deveria ter como foco uma regulação adequada às necessidades dos consumidores, fazer a interface entre o que presta o serviço e o usuário dele, falar em retirar direitos, me preocupa especialmente nesse momento de crise que a saúde, de um modo geral, está vivendo. Com base em decisão da Comissão Nacional de Incorporações de Tecnologias do SUS, o CONITEC, a ANS pretende tirar quimioterápicos orais, como os usados contra o câncer de mama com metástase, da lista de obrigações dos planos de saúde. Em vez de inclusão, a política a ser adotada é da exclusão. Os mais de 50 milhões de brasileiros que usam plano de saúde arcam com pesadas despesas, retiram do apertado orçamento familiar para ter acesso a um serviço hospitalar e de saúde que o SUS, lamentavelmente, ainda não consegue oferecer.
Recentes pesquisas demonstram claramente que as pessoas querem saúde de qualidade e que, se for preciso, fazem sacrifícios e pagam um pouco mais para ter acesso a tratamentos que a rede pública não consegue oferecer. A pesquisa mais recente sobre o panorama da saúde no Brasil, feita no ano passado pela Datafolha, mostra, já estou terminando, senhor presidente, que 47% dos brasileiros preferem pagar menos impostos ao governo e usar o recurso para contratar planos de saúde privados. Os 43% restantes dizem que gostariam de contribuir com mais recursos desde que os serviços públicos de saúde melhorassem. É preciso lembrar que somente 8% dos usuários do SUS avaliam o atendimento positivamente. Na rede privada, a aprovação chegou a 44%, menos da metade dos usuários do serviço pago. A pesquisa também mostra uma alteração da principal preocupação do brasileiro ao longo dos anos. Hoje, a saúde está em primeiro lugar, com 45% da avaliação dos entrevistados. Há mais de 10 anos, em 2003, porém, era uma questão secundária. Só 6% dos entrevistados citavam a saúde como a maior preocupação. No começo dos anos 2000... Estou terminando, presidente Álvaro Dias. Na virada do milênio, a maior preocupação dos brasileiros era o desemprego, situação que começa a preocupar novamente agora muitos que estão sendo empurrados hoje para fora do mercado de trabalho, porque a economia patina, não cresce, sufocando a renda das famílias e, claro, aumentando os problemas na área da saúde. Penso que a integração com o SUS, citada pela ANS, só seria positiva se ela melhorasse de fato a saúde suplementar, usada por quem tem plano de saúde. Na prática, não é o que tem ocorrido. É notória a precariedade dos hospitais públicos e, no ano passado, o Tribunal de Contas da União fez um levantamento que confirma as dificuldades do sistema público de saúde. Mais de 60% dos hospitais públicos estão sempre superlotados. Em 80% dos 116 hospitais do país, fiscalizados pelo tribunal, faltam o básico, médicos e enfermeiros. Faltam ainda leitos e equipamentos. Esse é o retrato real da saúde brasileira. O próprio Ministério da Saúde reconhece que há problemas e quem tem tentado construir mais hospitais e levar mais médicos para as cidades tem feito esse esforço, como é a revelação do Ministério. A realidade, porém, é outra. O levantamento do TCU verificou que 77% dos hospitais mantêm leitos desativados porque não há equipamentos mínimos, como monitores e ventiladores pulmonares. Em 45% dos hospitais, os equipamentos ficam sem uso porque faltam contratos de manutenção. Este é, portanto, o raio-x da situação da saúde no Brasil. Com a intensificação da crise e o arroxo fiscal, temo que a agência ANS adote uma política contrária à vontade da população, especialmente contrária aos interesses de quem paga plano de saúde. Eu queria pedir, a propósito, regimentalmente, senador Álvaro Dias, que preside essa sessão, a transcrição na íntegra do editorial Para onde vai a ANS do jornal Estado de São Paulo, publicado no dia 25 de junho deste ano. Então, eu tenho aqui o texto na íntegra para solicitar a transcrição nos anais do Senado. Para onde vai a ANS? Eu penso que o SUS, o Ministério que me deu apoio na lei que está em vigor, aliás, faço justiça à presidente Dilma Rousseff, que sancionou a lei de minha autoria, da quimioterapia oral, pelos planos de saúde. A presidente Dilma sancionou a lei sem vetos, integralmente. Foi um direito adquirido pelos clientes dos planos de saúde e agora isso limitado vai aumentar a judicialização e vai sobrecarregar ainda mais o SUS, que já tem muitos problemas. Muito obrigada, presidente.